Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, da espiritualidade maior, sobre as bênçãos da egrégora inspirada e poderosa que cuida e protege a nossa casa serva nos nossos trabalhos, e vamos dando continuidade ao nosso bate-papo, ao nosso estudo sobre o livro dos Espíritos. Não temos a pretensão de trazer respostas definitivas, porque não existe o definitivo em se tratando do mundo espiritual. O que tentamos fazer é um paralelo entre o que o codificador Allan Kardec perguntou e obteve respostas e a atual situação que o nosso planeta Terra passa, que nós, seres humanos aqui encarnados, passamos, certo? Então hoje finalmente nós vamos concluir o capítulo 2 dos elementos gerais do universo, da parte primeira, que são as causas primárias, falando um pouquinho sobre o espaço universal. São apenas duas questões, que uma remete à outra, para que nós possamos ter assim um pouquinho de entendimento a respeito do espaço que nos circunda e no qual nós habitamos, ok? São duas questões, a questão de número 35 e a questão de número 36. Questão de número 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Aí os espíritos responderam, é infinito. Muitas vezes, gente, já naquela época e até hoje ainda tem gente que bate nessa tecla e que supõe que o espaço seja limitado. Mas aí a gente pergunta, uai, se o espaço é limitado, ou seja, se ele tem um começo e um fim, o que existe depois desse final? Como se nós colocássemos um muro assim, ó. Será que existe alguma coisa para lá do mundo? Sim, se existe, seria outro espaço. Me veio agora na cabeça um filme de Hollywood que ficou muito famoso, com o Jim Carrey, né, que contava a história de um rapaz que foi criado por uma empresa, que eles criaram uma cidade tudo dentro de uma bolha, tudo fechada. E para ele o universo tinha até laguinho bonitinho, sabe? Eu esqueci o nome do filme, eu lembro a história toda, mas não estou lembrando o nome. Isso acontece muito comigo. Então, um dia ele quis sair. Depois de já adulto, ele quis sair porque ele achava que devia existir alguma coisa do lado de lá. E havia um lago muito bonito, com um barco. E ele tomou esse barco e foi até bater numa parede. Aquele era o fim do espaço universal dele. Só que ele tanto bateu que ele abriu uma brecha. Aí ele conseguiu sair. O que tinha do lado de lá? Mais espaço, mais vida, mais cidades. Se eu conseguir lembrar o nome desse filme até o fim da nossa conversa, eu digo aqui. Se eu não lembrar, semana que vem eu falo. Então é isso. O espaço universal é infinito. E a nossa própria razão, gente, nos fala que não pode ser de outro modo. Porque se Deus é infinito, se Ele criou essa noção, o conceito de infinitude foi criado por Deus, porque Ele é infinito, porque o espaço universal que Ele criou seria infinito. Não tem como, não é mesmo? Aí se a gente supor um limite ao espaço, por mais distante que a nossa imaginação coloque esse limite, a nossa própria razão, como eu disse, vai dizer que tem alguma coisa do lado de lá. Então, gente, e assim gradativamente até o infinito.
Porque como dizem os espíritos aqui, ó, conquanto embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço, porque os chamados buracos negros das galáxias são também espaço. E esses buracos negros são o que se chama de vazio. Então entendemos, está claro para nós? O espaço universal é infinito, assim como o infinito é Deus. E fiquemos com essa explicação que, além de ser lógica, materializa também para nós a bondade e o amor de Deus, porque nós não temos ainda a capacidade intelectual, espiritual e de amor pleno para compreendermos a fundo os projetos de Deus. Deus é o arquiteto mais perfeito que existe, mas para compreendermos esses projetos nós ainda temos que caminhar. Então, no momento, basta que a gente entenda que sim, o universo é infinito, ok? Aí, aqui eu coloquei uma observação minha, porque nessa questão 35, o Allan Kardec diz assim: suponho limitado. Ele diz que naquela época que os seres humanos supunham que o espaço seria limitado, porque naquela época não havia compreensão que a ciência nos deu hoje, certo? Então, ó, essa frase que ele diz, que nós supomos que é limitado, os espíritos encarnados naquela época supunham, mas nós aqui não. Porque esse ponto, nós vamos ver muitos pontos do livro dos Espíritos que já foram superados pela ciência. Por quê? Porque não podemos esquecer que esse livro foi escrito em 1800 e alguma coisa. A ciência já caminhou muito depois disso, e tem coisas que hoje em dia são cientificamente comprovadas. Então, essa frase de que alguns naquela época achavam que o espaço é limitado, já é em parte um ponto já superado, porque hoje em dia nós sabemos e está cientificamente comprovada a infinitude do universo. Os cientistas já comprovaram isso, não conseguem chegar lá, certo? Aí vamos agora para a questão 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? E a resposta: não. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Tá. Essa resposta de que onde a gente acha que a matéria está latente reforça muito a ideia de que a matéria existe em diferentes estados. Até no estado fluido, nós já vimos que a matéria é densa e a matéria fluida nos nossos encontros anteriores, não é? Então, e aí inclui estados muito finos e até imperceptíveis a nós, não é? E isso nos convida o quê, gente? A refletir sobre a ideia de que o universo é composto de matéria e não apenas de vazio, mesmo quando parece assim, né? Que a gente pega um binóculo, aquelas coisas de olhar o universo assim, a gente olha aquelas estrelinhas, o universo, nossa, tão vazio, não tem nada ali. Vazio não. Além das milhares e milhões de almas viventes que nós vemos, existem também moléculas e partículas em estado latente que um dia vão se organizar, se juntar e se transformar em vida. Por isso que eu falo, gente, o amor de Deus é maravilhoso. Ele não deixa nada a desejar. E agora uma coisa que eu achei muito interessante nessas duas questões aqui, e que eu vou passar para vocês, é em relação aos pronomes que os espíritos usam. Aqui, ó, na questão 35,
que ele pergunta: o espaço universal é infinito ou ilimitado? Os espíritos respondem: supõe-no ilimitado. Supõe-no é quem? Nós, então, como se fosse vós. Na 36, ele pergunta se existe um vácuo absoluto, e os espíritos respondem: não, o que te parece vazio. Então aí nós temos dois pronomes usados. E sempre que vermos aqui no Livro dos Espíritos uma resposta assim, quando é na primeira pessoa do plural, nós, vocês ou vós, que é a segunda pessoa, que é mais usada, os espíritos estão se referindo à multidão, a toda a humanidade. E quando ele usa o pronome te, ele está se referindo unicamente ao codificador, Allan Kardec. São pequenas coisas que a gente estuda, o livro, e como aquilo não faz parte do mérito da coisa lá. Mérito. Gente, é coisa de advogado, perdão, viu? Mas quando eu falo mérito, eu quero dizer o conteúdo principal. Uma hora quando eu vejo, já saiu, então tá. Quando não se trata do mérito, do conteúdo principal, a gente não presta muita atenção. É isso. Mas então já sabemos. Sempre que os espíritos responderem na segunda pessoa do plural vós, eles estão se dirigindo a todos nós. E quando eles responderem na segunda pessoa do singular ti, eles estão dando uma informação que interessa mais ao codificador Allan Kardec do que a toda a humanidade. E com isso nós terminamos finalmente o capítulo 2º da parte 1ª. E aqui nós temos o capítulo 3º da criação. E o primeiro subitem dele é a formação dos mundos. Interessante a gente ver aqui o seguinte: o universo, ele abrange muita coisa, ele abrange uma infinidade de mundos que nós vemos. Quais são? Planetas, sabemos que existem outras galáxias, e dos que nós não vemos também, tá? Todos os seres animados, todos os seres inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que enchem o espaço. Então já imaginou, gente, quantas coisas tem no universo que a gente não sabe que tem lá? A gente só vê as estrelinhas, as luazinhas, os planetinhas, mas tem muito mais do que isso, não é? Aí vamos à pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a humanidade como Deus? Assim, nós não sabemos que Deus criou todas as coisas, sabemos disso. Nossa resposta está claramente respondida, não é mesmo? Eles dizem: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se assim existisse, como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E o universo é obra de Deus. Então, ele não se criou, ele não se fez autoexistir. Ele foi criado por Deus para que os seres vivos possam nele vivenciar as suas experiências. E quando eu digo seres vivos, eu não estou dizendo só a pessoa humana, não. Eu estou dizendo todos os seres vivos, desde os germes, desde os vermes, até chegar na pessoa humana. Isso, todo o universo é o nosso playground, é o nosso parquinho. Só que aí depende da gente, né? Brincar nos brinquedinhos certos ou não, né? E isso no fundo de nós sempre sabemos, quando estamos caminhando por um bom caminho ou quando derrapamos. E quando derrapamos, a vontade de Deus sempre nos leva para o caminho. Então aqui, ó, pela nossa razão, já pela nossa razão mesmo, a gente sabe que não é possível que o universo tenha se autocriado. A
partir do momento que nós falamos que Deus cria, nós sabemos que o universo foi criado por Deus. Então, tá tudo ok por aí, né? Como ele não pode ser uma obra do acaso, criado por acaso, ele só pode ser obra de Deus, não é mesmo? Então, e vamos aqui para a questão 38. Como criou Deus o universo? A versão mais corrente, a palavra mais usada é o quê? Deus criou o universo através de quê? Pela própria vontade dele. Ele criou porque ele quis, porque Deus tudo pode. Nós não já estudamos aqui que ele é onipotente, onisciente, onipresente? Então ele criou porque a vontade dele é passível de tudo criar, não é? Então, gente, e tem lá no livro Gênesis, que é outra obra do codificador Allan Kardec, uma frase que explica essa questão totalmente. Foi quando Deus disse: faça-se a luz. O que significa o faça-se a luz? Vivia-se na escuridão. O universo foi criado, mas estava na escuridão. Quando Jesus diz faça-se a luz, quando Deus diz faça-se a luz, a gente imediatamente, com o nosso pouco conhecimento, com a nossa pouca evolução, já imaginamos que esse faça-se a luz é que veio a opção de holofote, vizinha, não é isso não. Esta luz a que ele se refere é a criação e desenvolvimento da vida. Essa é a luz do universo. A luz do universo são as vidas que por ele criam. Então, quando ele diz faça-se a luz, significa faça-se a vida. E assim tem sido feito, né? Questão 39, que vai ser a nossa última de hoje aqui. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? E eles disseram: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Ora, nós já vimos em alguns estudos anteriores, nossos aqui, que existem partículas muito pequenininhas, os átomos, as moléculas, de repente elas vão se agrupando. E quando essas partículas vão se agrupando, elas vão formando todas as coisas necessárias, inclusive os mundos. Então, os mundos também são formados pela condensação, pela união da matéria que nós já estudamos e que está sendo disseminada no espaço. Então, nós agradecemos a todos os irmãos encarnados e desencarnados que estiveram conosco até agora e pedimos ao nosso Pai Celestial e à egrégora poderosa e amantíssima que cuida dos trabalhos da nossa Casa Selva, que continue nos abençoando em todos os trabalhos desta noite. Gratidão.